edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Decisão monocrática de Flávio Dino em ações sobre o Tribunal de Contas é contestada pela Assembleia Legislativa junto ao STF. Corpo de Bombeiros encontra cadáver de criança que morreu afogada no rio Pindaré. São Luís, pacientes renais crônicos podem ser reconhecidos como pessoas com deficiência. Reconhecimento viria com benefícios. UFMA receberá Congresso Brasileiro de Ciência do Solo e primeira competição brasileira de solos. No esporte, piloto Gael Rampazzo sobe ao pódio 2 vezes em inauguração da V11 Arena. As vitórias e empates da 4ª etapa do Campeonato Maranhense de Futebol 7 e craque maranhense Lucas Ribeiro deixa o Mamelodi Sundowns e assina com o Leonesa da Espanha. No comentário de Paulo Pellegrini, Ancelotti garante Neymar na Copa, desde que o craque esteja 100%. Mas se estiver jogando mal. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Pacto pela Alfabetização Ecológica Integral rumo à COP30, com o conselheiro e cofundador, professor aposentado da UFMA e componente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, Roberto Mauro Gurgel Rocha. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius. 7h12, ainda na expectativa de Mayra Nogueira, né, se recuperando de gripe. Mayra Nogueira, estamos esperando você. 7h12 hoje, Marcos, terça-feira, né? Terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Hoje, portanto, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Hoje também é dia do caminhoneiro e dia de combate e prevenção à trombose. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. 7h14 agora. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe a live da 106 aqui no Jornal Rádio Universidade. Você pode conferir em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode também baixar o nosso aplicativo oficial da 106. E também, né, se você quiser, diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por lá, pelos 3 modais, você confere aqui a capa de O Imparcial. Petróleo nosso, Maranhão se prepara para exploração de petróleo. O Maranhão se prepara para receber um navio sonda, embarcação especializada em exploração de petróleo e gás em águas profundas. A vinda do navio, que deve ocorrer nos próximos meses, foi anunciada pelo diretor-presidente da Gasmar, Allan Kardec, do AILIB, destacando que o Estado possui 2 das 5 bacias da maior fronteira exploratória do país, a margem equatorial. Segundo Kardec, o navio sonda fará uma sísmica que funciona como uma ressonância magnética para avaliar a quantidade de petróleo no litoral maranhense. Somente a Petrobras, responsável pela operação, prevê um investimento de 500 milhões de dólares nesta etapa inicial. E diante das preocupações ambientais, o presidente da Gasmar citou um projeto da UFMA para monitorar as operações com nanosatélites, que poderão fiscalizar eventuais incidentes e derramamentos de óleo na região. Esse é o destaque de O Imparcial. Mas se você estava ligado aqui no Rádio Opinião e acompanhando a gente na Rádio Universidade, aqui no Jornal Rádio Universidade, já conferiu todas essas informações em entrevista que Allan Kardec deu aqui há por volta de um mês, né? Essas informações já estavam aqui. Se você quiser, pode procurar lá no Rádio Opinião, nos nossos tocadores de podcasts, ou então diretamente no nosso site.
Ainda como destaque em O Imparcial, emprego, novo concurso do Banco do Brasil, edital com 7.000 vagas, 7.800 vagas, né? Para nível médio, aguardado, né? O pessoal está aguardando, portanto. Destaque também, condenação de Jair Bolsonaro destroça os caminhos de 2026. Prisão de chefinho do grau é decretada. Cauã já havia sido preso temporariamente em abril, mas respondia em liberdade mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Mas esse famosinho, né? Chefinho do grau. Mas, rapaz, 7h16. Para finalizar, a Polícia Rodoviária Federal flagra aumento de 113% de motoristas descumprindo a lei do descanso no Maranhão. Olha, isso aqui é uma coisa muito séria, viu? Levantamento recente da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão revela um aumento alarmante do número de motoristas profissionais flagrados desrespeitando a lei do descanso. Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas quase 2.000 infrações, um crescimento de 113% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso aqui pode resultar, inclusive, em acidentes e mortes. 7h17. Agora, bom dia aqui para Lucas Viana, está curtindo a gente aqui, a Rádio Universidade, né? Está no trânsito, Lucas. Muito obrigado por levar a gente com você no trânsito. Quem está por aqui também no YouTube, como sempre, né, acompanhando a gente. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos lá no Turu. Muito obrigado sempre pela companhia. E a você que está ouvindo a gente nos principais modais, né, no nosso aplicativo, no nosso site, no Dial 106,9 e também nos compiladores de rádios, né, e rádios net, entre outros. Muito obrigado pela companhia. São 7h18, Marcos Vinícius. Vamos agora ao trânsito. Informações do trânsito. Borges já está na linha? Então vamos com ele. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Marcos, bom dia a todos. Informações da Avenida Casimiro Júnior, no Anil, onde o fluxo já é bastante comprometido nesse horário da manhã. Situação que acontece, vem se estendendo ao longo desse período, em função de obras de drenagem profunda ali na altura do antigo Lítero, já, portanto, então, essa situação acontecendo ao longo da semana, por conta, então, repito, trânsito bastante carregado naquele momento, congestionamento, engarrafamento, por conta dessa situação das obras que acontecem ali na Casemiro Júnior, já chegando na região ali do antigo Lítero e comprometendo todo esse sentido, quem se desloca, sobretudo, sentido centro. E informações também em relação à Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações relacionadas à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho, o fluxo ele é maior para quem se desloca sentido elevado do trabalhador, o condutor que está buscando aí seguir sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior ele é registrado para quem está seguindo aí, se desloca sentido centro, essa então a normalidade para esse horário nos principais corredores da capital. Nesse mesmo trecho, mesma altura, mas no sentido inverso, se comparado aí os dois sentidos, o fluxo ele é relativamente mais leve. Por hora então, Adalberto, são essas as informações. Obrigado, Borges. Aqui a gente completa com o mapa do Waze.com. A gente observa que, em linhas gerais, o trânsito vai fluindo nesta manhã de terça-feira. Claro, com ressalvas aqui para a Avenida dos Franceses, né? Avenida dos Franceses, já passando por ali, em frente ao Detran, já também passando pela o Alcione Nazaré, o elevado Alcione Nazaré, cruzando ali com a Ponte do Ipase, né? Toda aquela região está trânsito bastante congestionado, né? Mas está bastante demandado. A Avenida São Marçal, no João Paulo, segue demandada, mas o trânsito está fluindo. Na Avenida dos Africanos também, né? Trecho aqui, tem aqui trecho aqui por toda essa extensão, né? A partir, logo depois da Potiguar, da Fundação Bradesco, no sentido centro, passando por toda aquela extensão, o trânsito vai bastante demandado no sentido centro. A Avenida dos Franceses, até que segue tranquila, né, demandada para esse trecho aqui da região da rodoviária, até tocar ali na Avenida Guajajaras, mas na Guajajaras, né, no sentido para a Avenida dos Franceses, o trânsito está bastante complicado neste momento. Esse é o panorama da manhã, das primeiras horas dessa terça-feira,
no trânsito da capital. São 7 horas e 21 minutos, Marcos Vinícius. Notícias da cidade. Ao noticiário, Borges, vamos começando com a decisão monocrática de Flávio Dino, né, em ações sobre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Essas decisões, né, a decisão monocrática contestada. A Assembleia Legislativa foi ao STF. Adalberto, essa contestação ela se deu por meio de um agravo regimental. O agravo regimental é um recurso jurídico, ele é utilizado aqui no Brasil para contestar decisões monocráticas, decisões proferidas por tribunais superiores, tribunais como o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça. Ele pode ser aplicado quando uma parte discorda de uma decisão tomada por um relator e busca, então, uma revisão aí dessa decisão por um colegiado. Com esse intento, então, com esse intuito, a Assembleia Legislativa do Estado protocolou no Supremo Tribunal Federal um agravo regimental, agravo contra a decisão monocrática do ministro Flávio Dino, ele que é relator das ações diretas de inconstitucionalidade, ações que tratam das regras de indicação de conselheiros para a Corte de Contas maranhense, a Corte do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado alega que a decisão do relator teria extrapolado os limites das próprias ações de inconstitucionalidade e, no caso, houve, então, a determinação do desmembramento de petições apresentadas pela advogada Clara Alcântara Botelho Machado, também relacionados aí ao envio de documentos à Polícia Federal para abertura de inquérito. Então, com a intenção, questões que envolvem pontos como esse, com atenção a esses pontos, o agravo da Assembleia está solicitando que o Superior Tribunal Federal submeta o tema ao plenário. O intuito é restabelecer a colegialidade e também devolver o processo a esse processo caráter de controle que eles alegam estar concentrado de constitucionalidade. A decisão sobre esse recurso da Assembleia Legislativa ainda não há uma data definida. Portanto, então, essa a situação, Adalberto. Olha, essa briga aí, ela está durando muito tempo, viu? Que diz respeito à nomeação no terceiro Tribunal de Contas e uma briga, esse imbróglio, né, que está se desenrolando aí. Enfim, a coisa se dá dessa maneira, né, sobre questões relacionadas a quem tem razão e quem não tem, os desdobramentos, ainda tem muito desdobramento sobre essas questões, né, para saber se isso está certo ou se está errado, da forma como está acontecendo, nomeação aqui para o Tribunal de Contas do Estado. É uma briga judicial, né? Terrível. 7 horas e 24 minutos agora. Mudando de assunto, Borges, falando sobre coisa lamentável, né? Corpo de Bombeiros encontra cadáver de criança que morreu afogada no Rio Pindaré. Adalberto, a criança ela foi identificada com Tênis Silva Oliveira, uma menina de 9 anos de idade. Ela se afogou no Rio Pindaré, rio que fica em alta altura de Alto Alegre do Pindaré, a 219 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Essa criança, então, acabou morrendo na manhã de domingo agora, dia 14 de setembro. O corpo estava desaparecido, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Inês no dia de ontem, na manhã dessa segunda-feira, nas águas do rio. A menina, ela estava em uma excursão de um grupo religioso, do grupo religioso Sarau do Coração de Maria, saiu de Santa Luzia, município onde ela morava, e seguiu para Alto Alegre do Pindaré, seguiu com essa excursão. Em meio às atividades do grupo, acabou então se afogando e morrendo, fato que se deu quando membros do grupo eles tinham participado de uma celebração religiosa. Após então essa celebração, seguiram para fazer caminhadas nas imediações na área aí, na região do rio, as proximidades do rio. Em meio a essa caminhada, a menina ela acabou caindo na água e desaparecendo. Passeio nas proximidades do rio, informações aí repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Inês. Adalberto. Que coisa lamentável. 7 horas e 26 minutos agora. Borges,
Mudando de assunto, vamos falar agora sobre pacientes renais crônicos. Eles podem ser reconhecidos aqui em São Luís como pessoas com deficiência, e isso traria benefícios, né? Adalberto, essa possibilidade está relacionada a um projeto de lei. Ele propõe reconhecimento de pacientes renais crônicos como pessoas com deficiência, pacientes com insuficiência renal crônica em estágio avançado, também em tratamento contínuo, a exemplo de pacientes que fazem hemodiálise, mas para isso precisaria então de uma comprovação, um laudo médico emitido por profissionais do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou também profissionais da rede privada, e dentre esses direitos garantidos, esses benefícios estariam o atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimentos privados, isenção ou descontos em transporte público municipal, ainda vagas especiais de estacionamento, acesso a programas sociais de assistência, também prioridade em processos seletivos e ainda adaptação no meio ambiente de trabalho. Possibilidades aí com atenção à capital maranhense. O projeto de lei, ele é de autoria do vereador Andrei Monteiro, do PL, busca então ampliar o acesso dessas pessoas a direitos previstos na legislação municipal. Agora, o projeto ele deve seguir para votação em plenário e, se aprovado e sancionado, vai passar aí a fazer parte da legislação municipal. Adalberto. Olha, tá de parabéns aí o Andrei Monteiro, com certeza, e fica a torcida para que isso seja aprovado, com certeza. Quem tem parentes ou até a doença renal crônica sabe muito bem das dificuldades, né? Eu posso falar porque o meu pai é paciente renal crônico, né? E olha, é muita dificuldade, gente. Então, assim, esses benefícios eles são muito bem-vindos, né? Entre outras doenças, né, que precisam de um mínimo de incentivo, a vida dessas pessoas ela cai de qualidade demais, tem uma queda gigantesca de qualidade e, enfim, uma ajuda dessa facilita um pouco a vida desse pessoal que já sofre demais, né, com uma doença terrível que é a doença renal crônica, né? Então, Andrei, está de parabéns e vamos ficar nessa torcida para que isso seja aprovado. Essa é uma ação que beneficia, né? Com certeza. 7h28 agora. Borges, vamos falar agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, que vai receber o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo e também a primeira competição brasileira de solos. Adalberto, o congresso vai ocorrer entre os dias 21 e 27 de setembro deste mês, edição de número 39 do CBCS, que é o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. O encontro ele é considerado um dos mais importantes eventos científicos da área no país, e nesta edição tem como tema uso do solo e as mudanças climáticas. Ele vai reunir pesquisadores, professores e estudantes, todos de diversas regiões do Brasil e também do exterior. Em relação à programação, essa programação ela vai ser realizada, vai ser desenvolvida no Centro de Convenções da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e também do Centro Pedagógico Paulo Freire, aqui também na Universidade Federal do Maranhão, espaços da UFMA Campus São Luís. O Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e conta com uma série de parceiros. Entre esses parceiros estão a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, a UEMA-Sul e também o IFMA Maranhão. E a novidade para esta edição de número 39 do Congresso, desse evento, uma das grandes novidades vai ser a realização da primeira competição brasileira de solos, atividade inédita em nível nacional, e ela vai desafiar equipes de estudantes de graduação e também de pós-graduação. Elas devem, então, aplicar em campo conhecimentos técnicos na identificação, classificação e também a interpretação de solos. O intuito é promover a integração entre a teoria e a prática, também estimular o interesse acadêmico e ainda valorizar a formação profissional. Em relação às inscrições, Adalberto, elas seguem abertas até o dia 22 de setembro,
Mais informações e informações completas podem ser acessadas a partir do site oficial do evento, que no site da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, há um link disponibilizado para que possa se acessar, então, o site do evento. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h31 agora. Se você quiser participar aqui, pode mandar mensagem. Nosso WhatsApp 99217-2647, falando sobre trânsito, enfim, o que você quiser comunicar aqui através do Jornal Rádio Universidade. Mandando alô, aproveitando aqui a presença de Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana no YouTube, Mari Silva Mourão também, tá? Bom dia, muito obrigado. Você pode mandar mensagem, viu? WhatsApp 99217-2647. 7h31. No segundo bloco, Marcos Vinícius, a gente tem esporte aqui na 106. Piloto Gael Rampazzo sobe ao pódio 2 vezes na inauguração da V11 Arena. As vitórias e empates da 4ª etapa do Campeonato Maranhense de Futebol 7 e craque maranhense Lucas Ribeiro deixa o Mamelodi Sundowns e assina com o Leonesa, da 2ª divisão espanhola. O Paulo Pellegrini, o comentário: Ancelotti garante Neymar na Copa, desde que o craque esteja 100%. Mas se estiver jogando mal? Essa é a pergunta. No Rádio Opinião, entrevista sobre o Pacto pela Alfabetização Ecológica Integral rumo à COP30. A gente vai conversar com o conselheiro, cofundador, presidente aposentado da UFMA e componente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, Roberto Mauro Gurgel Rocha. Tudo isso e muito mais, as manchetes nacionais da previsão do tempo no segundo bloco. A gente volta já já. São 7h32. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Há 413 anos, São Luís é um lugar para celebrar. Celebrar sua tradição, sua beleza e as histórias que atravessam gerações. Agora, essa história ganha um novo capítulo com a entrega do Complexo Trapiche Santo Ângelo. E nós tivemos a alegria de ser parceiros nessa realização. Um espaço que fez parte do desenvolvimento da cidade e que hoje se transforma em referência de cultura, inovação e convivência. A Vale tem orgulho de fazer parte dessa história. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. 7h36 agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade e a gente traz agora uma reportagem, Marcos Vinícius, falando sobre o Porto do Itaqui, que bateu recorde, né, na movimentação, mais de 3 milhões de toneladas em agosto. Maiara Cordeiro. O Porto do Itaqui, em São Luís, registrou em agosto o maior volume mensal de cargas já movimentadas. Foram mais de 3 milhões de toneladas, número 7% superior ao mês de 2024 e quase 9% acima da meta planejada. A maior parte das movimentações veio dos granéis sólidos, que ultrapassaram 3 milhões de toneladas. A soja foi o principal produto, com alta de 9% sobre o ano anterior. Também se destacaram fertilizantes, com crescimento de 21%, seguido do ferro e cobre, com 10%. Os granéis líquidos também tiveram desempenho expressivo, com 751 toneladas, crescimento de 12% e 8,7% acima da meta. Já o mercado entreposto respondeu por 345 toneladas, aumento de 116% em comparação ao ano anterior. Os resultados refletem na economia maranhense por meio da expansão da produção, da demanda por insumos e capacidade logística. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itábua de Maré. 7h37 agora. Vamos aqui à previsão do tempo, que nesta terça-feira indica dia de céu parcialmente nublado, com algumas nuvens pela manhã e abertura no período da tarde. As temperaturas variam de 26 a 30 graus, com sensação térmica máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 58% e os ventos a cerca de 9 metros por segundo. Não há previsão de chuva para o dia. Agora, em relação à tábua de maré, Marcos Vinícius, nesta previsão para o dia 16, pré-mar, a primeira aconteceu a 1h55 da madrugada, com 4,2 metros. A segunda será às 3h11 da tarde, com 3,9 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 8h36 da manhã, com 1,5 metro. A segunda, às 9h14 da noite, com 1,9 metro. Notícias do Brasil. Trazendo aqui as manchetes nacionais, você confere com a gente no site, no aplicativo e também no YouTube da 106, na nossa live do Jornal Rádio Universidade. Por aqui, a Folha de São Paulo traz como manchete: ex-delegado-geral de São Paulo é morto com tiros de fuzil na Baixada Santista. Rui Ferraz Fontes foi um dos primeiros a investigar o PCC. Governo Tarcísio de Freitas desloca policiais da rota para a região. Esse assassinato aqui, bastante eloquente em relação à atuação do crime organizado, viu? Esse delegado, né, ele trabalhou muito, né, contra o PCC e agora foi assassinado justamente por conta de tudo que ele fez contra o PCC. Vingança, isso aqui é o nome certo. Em o estado de São Paulo, ex-delegado conhecido pela atuação contra o PCC é morto em emboscada na Baixada. Rui Ferraz Fontes foi executado com tiros de fuzil após sair da prefeitura de Praia Grande, onde era secretário. Também como destaque, a ONU critica indefinição em vistos dos Estados Unidos para a comitiva do Brasil. A ONU diz ser preocupante, entre aspas, não terem sido concedidos ainda vistos para brasileiros irem à Assembleia Geral em Nova York na primeira semana. Palestinos foram barrados. É isso aí, né? Para finalizar, destaque de O Globo nesta terça-feira: crime organizado. Delegado que investigou a cúpula do PCC é executado em São Paulo. Ex-chefe da Polícia do Estado, né, com histórico de combate à facção, foi morto a tiros de fuzil em emboscada
em Praia Grande, no litoral paulista. E Estados Unidos ameaçam o Brasil com novas sanções e travam vistos do país para a ONU. Itamaraty questiona demora na liberação de documento. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que o país adotará, aspas, na próxima semana, fecha aspas, medidas de retaliação ao Brasil pela condenação de Jair Bolsonaro. O prazo coincide com a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para a qual membros da comitiva brasileira ainda não tiveram visto de entrada nos Estados Unidos. Emitido como os ministros, né, Ricardo Lewandowski e Alexandre Padilha, o que motivou críticas do Itamaraty. Será que vão impedir o Brasil de participar desse grande evento, né, por causa de Bolsonaro? É isso aí, né? Olha só, a gente vai vendo, né? Vai vendo. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. 7h41 agora. Esporte. E vamos às informações do esporte, Marcos Vinícius, trazendo aqui em primeira notícia, falando sobre a quarta rodada do Campeonato Maranhense de Futebol 7 adulto, que começou na última quarta-feira, dia 10, né? Na abertura da rodada, a Concentração venceu, Concentração Proibida, né? Venceu o Guri FC, olha só o nome dos times, por 4-3, né? Já na sexta, dia 12, União Bom Jardim venceu o ACJAP por 7-2. Sábado, dia 13, o W7 empatou com a MAF com o placar de 2-2. Imperatriz Fut 7 venceu o Ribeirãozinho por 4-3. E o 10 de cada superou o Mercadinho Futebol Clube por 3-1. As datas e horários da próxima rodada ainda não foram divulgadas pela Federação de Futebol 7 do Estado. Vale ressaltar que na tabela de classificação geral, o Imperatriz Fut 7 ocupa a primeira colocação. Continuando agora, Marcos Vinícius, com o atacante maranhense Lucas Ribeiro, foi oficializado como reforço do time europeu Cultural Leonesa, da Espanha, equipe que está na lanterna da segunda divisão do futebol espanhol. De acordo com nota divulgada pelo Leonesa, Lucas assinou contrato após terminar antecipadamente o acordo com o time sul-africano, o Mamelodi Sundowns. O maranhense jogou na equipe sul-africana de 2023 a 2025 e nesse período conquistou 2 temporadas, recebendo aí o prêmio de melhor jogador na segunda temporada. Vale ressaltar que o time espanhol soma 1 empate e 3 derrotas, ocupando a última colocação na tabela. E para finalizar, o maranhense Gael Rampazzo subiu ao pódio 2 vezes na estreia da V11 Arena, Arujá, São Paulo. Partidas aconteceram neste sábado e domingo, né, o último sábado e domingo, pelas 6ª e 7ª etapas do V11 Cup. No sábado, na primeira corrida da categoria cadete, Gael conseguiu o 6º lugar e na segunda corrida ficou em 4º, ficando, né, entre os 3 primeiros no ranking. No domingo, na primeira e segunda provas, alcançou o 4º lugar. Com soma de pontos, ficou na 3ª posição do pódio geral. E no próximo sábado, dia 20, Gael retorna à V11 Arena para disputar a 8ª etapa da Copa São Paulo Light de kart. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. 7h44, ainda tem esporte, tem Paulo Pellegrini. No comentário, Ancelotti garante Neymar na Copa, desde que o craque esteja 100%. Mas a pergunta é, e se estiver jogando mal? Paulo? Em entrevista à imprensa francesa, o treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, sinalizou que conta com Neymar para a Copa do Mundo, desde que o astro brasileiro esteja 100% fisicamente. Ancelotti ressaltou, não quer o atleta 80%. Quer 100% pronto para jogar uma Copa do Mundo. Para Neymar, o aspecto positivo da declaração do técnico é que sua vaga na Copa está garantida, mesmo que ele não participe de nenhum amistoso até lá. Isso porque Ancelotti o considera o jogador mais talentoso do Brasil, independentemente de ter ou não participado do ciclo pré-Copa do Mundo. Por outro lado, a notícia ruim para o craque é que essa cadeira cativa só será ocupada se ele realmente estiver 100% apto. Ancelotti tem tamanho e autonomia suficientes para deixar Neymar de fora, mesmo que o craque seja forte nos bastidores e tenha um pai empresário influente entre os dirigentes da CBF. Isso posto, resta agora a Neymar
reverter a expectativa negativa que se tem sobre ele em relação a esse assunto. A situação do atleta hoje não é apenas física. O histórico de lesões foi minando aos poucos sua carreira. Da Copa do Catar para cá, já foram pelo menos 5 grandes lesões que o afastaram por vários dias do futebol. Mas agora existe também um componente técnico. Mesmo já há algumas semanas sem se contundir, Neymar não está fazendo a diferença no Santos. Parece ser um jogador pesado, ainda fora de ritmo de jogo e desconectado de seus companheiros. Seu talento, que é inegável, não anda fazendo diferença. E nesse sentido fica a pergunta: como Ancelotti vai lidar com a situação se Neymar estiver 100% fisicamente bem, mas não estiver jogando nada? Esse cenário hoje é o que está acontecendo. O craque está sempre em campo, mas pouco acrescenta ao time do Santos. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre o Pacto pela Alfabetização Ecológica Integral rumo à COP30. A gente vai falar com o conselheiro e também cofundador, professor aposentado da UFMA e componente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, professor Roberto Mauro Gurgel Rocha. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez nesse importante programa, né? E a satisfação de estar na Universidade Federal do Maranhão, que foi a minha casa principal durante toda a minha vivência no trabalho em função da educação, né? E creio que a rádio ela cumpre um papel importante, porque é um mecanismo de educação fundamental a nível da difusão de um processo educativo através da cultura, através da arte e através principalmente da comunicação, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Disse tudo, sintetizou tudo aqui em relação à Rádio Universidade e a sua casa. A UFMA é sua casa, né? Ela é eterna. O senhor não vai sair daqui, não. Ela vai acompanhar o senhor até os últimos momentos, com certeza, né? Uma vez aqui nessa casa como professor, para sempre vai ser. Professor, falando nisso, né? Essa iniciativa muito importante, esse Pacto pela Alfabetização Ecológica Integral, né, rumo à COP30. O senhor que já vem acompanhando todos esses processos, né, e também de uma maneira bem ativa, pode-se dizer, em relação também ao Conselho Estadual de Educação do Maranhão, vamos dar um panorama, né, de como está acontecendo isso agora e como esse pacto vem para justamente impulsionar essa alfabetização ecológica integral. Pois não, primeiramente eu gostaria de explicitar a noção de pacto que nós temos e também de falar o porquê da alfabetização ecológica. Primeiramente, a questão do pacto é quando se afirma um contrato, quando se afirma alguma coisa no sentido de agir conjuntamente para levar uma ideia à frente, né? Bom, então, o pacto é esse momento em que nós procuramos juntar todas as pessoas que estão aderindo a essa nossa ideia de trabalhar em função da ecologia integral, da cultura da paz e da democracia, né, para que a gente possa, inclusive, dar uma resposta em função daquilo que o mundo precisa em termos de mensagem. Porque, de fato, hoje, nós temos que constatar, com seriedade, que nós vivemos numa sociedade, primeiramente, que é uma sociedade violenta. É uma sociedade onde predomina muito mais a concorrência do que a cooperação, onde predomina muito mais a questão da individualidade do que a questão do respeito social. Então, também a gente vê que a própria democracia, cada vez mais ela está ameaçada mundialmente em função da questão da polarização ideológica, né? Bom, e aí vem completar a grande questão, que é a questão da alfabetização ecológica, porque, de fato, o nosso desejo é que a gente tenha no mundo uma ecologia integral, ou seja, o respeito à terra onde nós vivemos, a nossa casa comum, e o respeito aos seres que vivem em função dela, que são exatamente os seres vivos, os seres inanimados, e principalmente os seres humanos, né? E isso tudo numa vivência solidária, numa vivência democrática, porque democracia é exatamente a questão de solidariedade e de respeitos mútuos entre todos os viventes da Terra. Então, a alfabetização ecológica, o desejo é esse, exatamente. É que a gente tenha um processo de conscientização da nossa sociedade
em função da gravidade desse momento que nós vivemos, porque ninguém gosta de violência, ninguém gosta de ver a terra maltratada, ninguém gosta de ver as brigas que muitas vezes redundam em tapas e outras situações semelhantes, né? E principalmente a situação das guerras. Eu acho que é trágico quando você liga a televisão ou quando você abre uma rede social e você vê o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Eu vivi lá em Israel durante um ano, eu estudei lá em Israel, e aí eu gostei muito da experiência israelita, fui muito bem tratado pela população, fui muito bem tratado no curso que eu frequentei pela Organização dos Estados Americanos em convênio com o governo de Israel, né? Mas, de fato, eu fico assim tristíssimo de ver a situação hoje do governo israelita praticando um verdadeiro genocídio, sabe? Porque, para mim, eles que foram tão maltratados pelo nazismo, hoje em dia, os governos de lá não é o povo, faço questão de salientar. A gente tem que separar a questão do Estado e a questão da sociedade civil. Então, a sociedade civil de Israel, ela mostra a sua posição de luta da paz na medida em que ela vai às ruas pedindo a libertação dos reféns que estão ainda na mão do Hamas, né? Então, o Hamas cometeu uma arbitrariedade imensa. Não apoio a atividade terrorista de modo nenhum, mas apoio também, e muito menos, a questão do que está acontecendo hoje, quando a gente já vê milhares de palestinos sendo mortos, crianças, inclusive crianças na própria barriga da mãe, antes de nascer, não tem sequer o direito de nascer, né? Então, me parece assim que é um genocídio, muito mais no sentido de raça, do que somente no sentido de questão de conquista de território, né? Porque há realmente uma conquista de território grande, disputa, porque Israel é um país pequeno e a faixa de Gaza é menor ainda. Então, a disputa de terra é uma disputa assim que ninguém pode colocar de fora de tudo isso, né? E aí vem a história do pacto. Então, o pacto que é? É exatamente isso. É colocar em prática um processo de conscientização onde a gente sinta realmente a nossa responsabilidade, porque eu acho que muitas vezes quem vê as notícias na televisão e nas redes fica desesperado. E eu acho que a resposta para a crise não é desespero, é ação, né? E ação no sentido de mostrar que a gente tem um poder. E eu acho que o poder, por exemplo, que eu sinto que eu tenho ainda hoje, apesar dos meus 86 anos, é o poder da palavra e da luta, né? Então, se eu calar a boca, para mim é a minha grande omissão. Então, eu sou muito ligado ao que a ONU coloca desde muito tempo, né? Eu sou um aliado da ONU, divulgo a ONU onde puder, né? Sou, inclusive, de uma organização da ONU que trabalha a educação infantil, né? E acho que a ONU ela já tem feito tantos desesperados pedidos que a gente descubra o mundo que nós estamos, né? E o maior deles foi bem recente, agora em 2023, já referente à questão da educação. Então, a ONU lançou um pacto no sentido de que nós reimaginemos juntos a questão da educação em função de uma educação que realmente seja adequada aos nossos tempos. E aí vem a ideia do pacto da ONU, que nós procuramos colocar em prática através desse nosso pacto que nós estamos querendo colocar aqui, certo? Sim. Professor, a questão da educação ela é importantíssima, né, nesse intuito, né, de vir com esses conceitos, essa faz parte da educação, né? A gente está falando de uma maneira holística, o senhor acabou falando de questões relacionadas à crise palestina, enfim, de uma maneira holística, as pessoas podem até estranhar, mas de uma maneira holística tudo acaba se encaminhando para uma coisa só, né? Enfim, a importância disso ser implantado, né, dentro da educação, a educação como um braço, né? Muito, muito importante, justamente para que isso tudo seja concretizado e que a gente tenha aí uma mudança radical. A gente fala de forma nuclear, né? A nossa rua, né? As condições sanitárias, né? Higiene, coisas do tipo, né? O meio ambiente, a árvore, a terra, enfim, os animais, isso tudo está envolvido, isso tudo de uma maneira holística. Exatamente. E eu acho que essa questão holística, eu gostaria até de salientar aqui, que eu já fui criticado por usar a questão do holismo, né? Por conta, no próprio doutorado que eu frequentei lá em Brasília, na Universidade de Brasília, tinha uma pessoa da área da docência que ela dizia que essa questão de holismo isso é uma invenção boba que não tem muito sentido, né? Mas o holismo, para mim, é a síntese da necessidade de uma vida feliz. Porque o holismo é você viver dentro de uma totalidade. E uma totalidade é exatamente, para mim, a perfeição. É você procurar sempre aquilo que é a imagem de Deus, né?
Porque eu vejo Deus como energia que está dentro do nosso coração e que nos anima a lutar. Porque você lutar numa sociedade de violência, numa sociedade onde a gente vê que não há respeito à terra, numa sociedade onde as pessoas se disputam mais do que se unem. Então, esse é um sinal de uma doença que persegue o mundo, né? E eu acho que a gente tem que ver a cura dessa doença através das nossas próprias atitudes. E a educação é um processo social, né? Tem muita gente que não gosta de determinados autores, em função de alguns conceitos, mas eu respeito muito a cada um deles. E acho que a gente tem que ver Durkheim, no seu respectivo lugar, quando ele falou da questão da solidariedade orgânica, né? Então, acho que a gente tem que ver a solidariedade orgânica como sendo alguma coisa que a gente tem que colocar como processo para chegar exatamente à dimensão do holismo, sabe? O holismo, para mim, é isso, é a busca da felicidade. Porque a gente só é feliz quando a gente vê todo mundo também numa condição de felicidade. Então, como é que eu posso me sentir feliz se eu vejo pessoas na rua, morando na rua, sem ter condições de comer, e se eu passar ali daquele lado, indiferentemente, para mim, eu estou cooperando no sentido de uma sociedade injusta. Então, eu acho que a gente tem que ter atitude, sabe? E aí, quando nós vamos começar esse trabalho do pacto, porque é uma continuidade que nós já vimos trabalhando há mais de 3 anos, a partir da criação do Fórum Estadual de Educação Ambiental, que nós criamos ainda em função de que a gente pudesse começar esse processo de unidade a partir de uma leitura de documentos, como esse próprio Pacto da ONU, que nós tivemos a oportunidade de ter um encontro com o Cristóvão Buarque, com o Célio da Cunha, que são pessoas amigas nossas lá de Brasília. Depois a gente já teve chance de fazer vários seminários, a gente tem chance, inclusive, de participar de alguns grupos, né? E acho que a gente vê o seguinte, tem muita gente preocupada em destruir, sabe? Porque eu acho que isso foi impregnado na própria cultura que o capitalismo nos trouxe. A questão da concorrência leva a uma questão de lutas que, no final das contas, se concretizam na questão da desunião, né? E eu acho assim, sem grandes sonhos ou sem grandes discursos, né, que a gente tem que procurar um mínimo de consensos, sabe? Eu acho que cada vez mais nesse mundo nosso de divisão, mesmo que você tenha posições em função de A, de B ou de C, você tem que procurar um mínimo de consenso para sobreviver, né? E eu gostaria até de salientar, a Marina Silva, ela esteve aqui na Conferência Estadual de Educação Ambiental e eu tive chance de conversar com ela, né? Aliás, foi uma conferência exuberante de animação, porque estava presente o Maranhão através do seu interior, né? Foi uma conferência excelente, né? E aí, conversando com Marina, ela disse o seguinte, que nós não estamos mais no tempo de ficar divagando. A gente tem que ver que nós estamos numa situação de emergência. E a emergência está dizendo a palavra que nós não podemos mais esperar. Então, quando no próximo dia 24, nós vamos procurar reunir pessoas interessadas nessa perspectiva de uma conscientização social da sociedade maranhense, né, nós esperamos que a gente vá ganhando adesões. Ninguém quer também um grande trabalho, porque eu acho que o trabalho válido é de qualidade, né? Inclusive que a gente possa fazer nas próprias estruturas de base. E aí nós estamos na conquista. E conquista é exatamente isso, é você procurar ganhar adeptos dentro do interesse de unir, né? Porque unindo você tem força. E você praticando a desunião, querendo se projetar individualmente, você vai cada vez mais contribuindo para que essa sociedade seja mais concorrente, seja menos forte e seja cada vez mais menos humana e menos espiritual. Porque, para mim, espiritualidade não é questão religiosa. Espiritualidade é você dar sentido à sua vida e procurar dar sentido à vida dos outros. Então, digo com toda franqueza, é uma das coisas que eu peço a Deus, é que me sustente nessa condição até a hora que Ele acha que eu devo ir, né? Porque todos nós, eu acho que devemos ter uma eternidade, e a eternidade feliz para cada um de nós, eu acho que é exatamente essa. É a gente passar por essa vida, deixar alguma coisa, e também que essa coisa possa contribuir para melhorar esse mundo que a gente está. Porque a nossa responsabilidade é aqui, no planeta Terra. Sem dúvida. Professor, então, o lançamento do Pacto pela Alfabetização Ecológica Integral rumo à COP30, quarta-feira, dia 24 de setembro, né, às 8 da manhã, né, de 8 a 1 da tarde, isso na Fundação Escola de Governo do Maranhão, que fica na Rua da Estrela, exatamente, 540, no centro, centro histórico, né, próximo ao Convento, exatamente, das Mercês. Também tem essa
participação, né? Patrocínio da SEMA, enfim, apoiadores aí da comunicativa e propaganda, enfim, Fundação EGMA. E para a gente finalizar, esse convite, professor, por favor. Pois não, eu faria esse convite e gostaria de salientar a questão COP30, né? Por que que nós estamos associando esse nosso trabalho à COP30? Porque a COP30 é uma conferência das partes. Mesmo que isso se dê muito mais no sentido econômico-financeiro, eu acho que nós temos que, na educação, fazer a nossa COP30. Então, o que nós estamos querendo é, depois desse encontro do Pacto, talvez no mês de outubro ou novembro, fazer um lançamento de um programa de ação comum nosso, dos que optarem para trabalhar conosco, né? E aí, nesse programa, a gente quer fazer a nossa COP30 unindo as partes da educação do Maranhão, né? Porque eu acho que cada oportunidade de união a gente tem que aproveitar. E não é no sentido de ser aproveitador, é no sentido de aproveitar a oportunidade, porque quem sabe faz a hora, como já diz o célebre Geraldo Vandré, né? E eu acho que a gente tem que colocar muita música, muita alegria nesse nosso trabalho para que a gente possa realmente se sentir feliz. Mesmo no mundo, em tanta desgraça que a gente vê, nós devemos procurar uma coisa que é a felicidade. Todos nós temos o direito de ser felizes. Então, vamos em frente. E a colaboração desse programa em função da informação, para mim, é grande para que a gente se mantenha bem informado, né? E procure realmente trabalhar para construir um mundo melhor. Então, que todos possam participar desse pacto, mesmo que não estejam presentes no primeiro momento, mas que coloquem isso como uma indicação para que a gente possa trabalhar juntos. E nós colocamos a Rádio Universidade, na medida em que a nossa vivência foi na universidade, como a nossa grande parceira no sentido da comunicação. Porque eu acho que a comunicação, já diria o próprio Paulo Freire, é exatamente o processo em que a gente faz as trocas e incorpora novos valores à nossa vivência. Então, mais uma vez, eu agradeço e convido a todos que estejam presentes. Lembrando, dia 24, 8 horas, na EGMA, ali no centro, inclusive naquela zona bonita, a nossa zona poética, né? Então, vamos lá fazer poesia, cantando a vida e louvando ao nosso Deus, que é o Deus do amor. Muito obrigado. A gente que agradece, professor Roberto Mauro Gurgel Rocha, que faz parte aqui, professor aposentado, né, da Universidade Federal do Maranhão, componente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Marcos Vinícius assume agora a sessão das 8. Muita música boa a partir de agora. Tem Rádio Ciência e muito mais, né? Amanhã a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade com as notícias da manhã. Até lá. CYC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.